dia! Seja muito bem-vinda ao nosso quarto dia do nosso jejum com propósito, nosso penúltimo dia. Se você está aqui desde o primeiro dia, parabéns. Se você está aqui na primeira vez assistindo agora, gravado, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Então não saia aqui, vai acelerando um pouquinho até a hora que a gente começa. Sejam muito, muito bem-vindas a esse tempo que a gente vai viver. Tem sido maravilhoso fazer essas lives com vocês. Tenho lido tudo que vocês estão escrevendo. Que delícia ver o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Tá um frio, mas tá um frio. Deixa eu só checar, porque eu corri tanto para não chegar atrasado. Deixa eu só checar quantos graus tá lá fora, porque tá muito frio aqui dentro. Eu liguei agora o aquecedor. 16 graus, até que não tá tanto, mas a sensação tá muito punk. Que gostoso. Sejam bem-vindas. Olha só, antes da gente começar a nossa live de oração, deixa eu só esperar todo mundo entrar um pouquinho para poder falar, porque senão muita gente perde, aí depois eu tenho que repetir. Conta pra mim como é que tem sido pra você esses dias de jejum, como que você tem vivido, que Jesus tem falado, que tem direcionado. Amém, amém. A Isa escreveu assim: você é abençoada, você é filha obediente, você tem uma potência sobrenatural. Eu falei: amém, amém. Glória a Deus. Que possa ouvir cada vez mais a voz dele, a direção dele. Escreveram desafiadores maravilhosos. A Monique, a Mariane tem sido muito abençoado. Brenda disse que foi revelador. A Mariana, sonhei com José me salvando de um carro em chamas. Maravilhoso. Achei que seria difícil, mas está sendo uma bênção. Cibele, você é tão necessária em nossas vidas. Amém. A Luana, muitas direções de... É isso que a gente precisa. A Tati, o filho, acordou tendo pesadelos, acordou gritando. Só você colocar a mão sobre a cabeça dele e declarar: a mente do meu filho é do Senhor. Declaro em nome de Jesus ele guardado pelo Senhor. Pensamentos de paz sobre a vida do meu filho. Então você põe a mão na cabeça, taca assim, ó, e declara. Viu? Só fazer isso. Deixa eu ver. A Gra dizendo que eu tô maravilhosa, obrigada. A Débora, ontem foi tenso, rolou umas guerras, mas sinal que tá no caminho certo. A Brenda, uma experiência maravilhosa, sinto dentro de mim a transformação de Jesus na minha vida, dia a dia. Amém. Apertei aqui. Mais intimidade. Me aproximei com Jesus. Ontem eu fiquei derrubada, mas estou persistindo. Você é uma escolhida de Deus, está fazendo milagres, sua palavra. Amém, o Senhor. A Glau recebeu uma graça ontem. Vou falar. Eu sou boa em contar histórias e não terminar, né? Você sabe que isso, vou te contar, eu não faço isso proposital, é porque eu vou sendo instruído pelo Espírito Santo e eu vou falando. Mas você sabe que isso é uma técnica, né? Toda vez que você vai numa palestra de alguém com muita técnica, alguém que palestra muito bem, é uma técnica você começar uma história que você gera uma curiosidade, mas você só termina essa história no final, ou então você nem termina. Aí a pessoa ela vai embora e ela... Nossa, mas ela tava contando, eu queria tanto saber aquilo. E tipo, você fica meio que com gostinho de quero mais, entendeu? Eu fiz isso ontem, não faço isso querendo, jamais. É porque eu vou entrando em muitas áreas, mas eu fiz isso ontem que eu pedi a Deus uma experiência com o Rodrigo, né? Que ele vivesse uma experiência com Deus. E eu esqueci de contar, e eu lembrei depois, eu falei, nossa, mas aí a gente já tinha terminado, e é 1h. Mas que bom, eu tô lendo muito vocês aqui. Uma coisa muito, muito importante que eu preciso falar com vocês. Na segunda-feira, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Não é café, é um
Um negocinho, eu não tenho tomado café mais. Mas vamos voltar. Na segunda-feira, eu gosto bastante de aprender, vocês sabem disso, né? Eu não tenho problema nenhum. Deixa eu só botar uma outra musiquinha aqui. Eu não tenho problema nenhum em vocês me ensinarem. Várias vezes eu tô em live com vocês e eu pergunto, mas quem que foi mesmo? Beth, me fala, qual é o nome daquele versículo? Eu tô aprendendo com vocês. Eu não tenho, eu sou, como as pessoas falam, né, recém-convertida. Eu não tenho, ainda não li a Bíblia toda, não fui de ponta a ponta, eu acho que não cheguei nem na metade. Então, assim, eu gosto de aprender. E aí, na segunda-feira, quando eu fiquei, presta atenção nisso, porque é importante pra você. Na segunda-feira eu fiquei bem derrubada, lembra? Gente, as minhas costas doía, meu corpo doía, eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Só que olha só, eu achei estranho, porque eu falei, todo mês eu tô fazendo live, na última eu não lembro de eu ter ficado assim. Eu lembro já madrugada de oração, de já ter ficado assim. Eu lembro de determinadas lives com vocês, eu ter ficado, mas eu não lembrava recentemente de eu ter ficado assim. Aí eu pedi, lembra que eu falei pra vocês que eu pedi oração pra 2 pessoas? Uma pessoa e pedi oração pra segunda pessoa. E ela era uma seguidora, ela era uma best minha. Eu tenho muitas de vocês que eram minhas bestes virtuais e depois se tornam minhas bestes reais, de tipo ter meu WhatsApp, da gente conversar, da gente falar em telefone, muitas. As pessoas que trabalham comigo, a maioria são seguidoras, que eu vejo, que eu fico atenta, enfim. Aí eu peguei e falei com ela, eu falei, ô Maju, o que ela mora em outro lugar e ela segue uma linha específica assim em Jesus, e eu falei, por que não falei por quê, falei, como que vocês creem sobre essa questão de intercessão e sobre essa questão de ficar derrubada, de sentir. Ela falou assim, Dri, a gente acredita, olha, presta atenção, porque isso é muito forte, para a sua vida inteira, e isso marcou a minha vida completamente. Ela falou assim, a gente acredita que se Deus nos chamou para um propósito, se Deus nos chamou para algo, Ele vai nos dar sustento, Ele vai nos carregar, Ele vai interceder por nós. Aí eu fiz essa pergunta, mas por que a galera fala tanto, eu tenho meu grupo de intercessoras, eu tenho intercessoras? Eu falei, eu não tenho intercessora, eu tenho minhas bestes, meus seguidores que às vezes oram por mim, às vezes uma amiga ou outra que eu falo, você ora por mim? Mas eu não tenho um grupo no WhatsApp, vou entrar em live de oração da madrugada, intercede aí por mim, não tenho isso. E no Brasil tem muito essa cultura de ter seu grupo de intercessão. Intercessão, para quem não sabe, são pessoas que ficam orando por você, pela sua vida, para Deus proteger, para Deus te levar no chamado e tal. E o Brasil tem uma crença de que Deus, de que você precisa desses intercessores, entendeu? Que você não pode, não sei se o Brasil, algumas pessoas. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, então a forma de interceder que a gente crê é a forma de interceder com alegria. Não estamos entrando em guerra, então vocês não vão orar, Deus, levanta a Adriana, porque os inimigos estão se levantando. Não, Deus, levanta a Adriana, ela em alegria, em ousadia no Senhor, porque o chamado dela é lindo, porque o Senhor a convocou para esse tempo, então esteja com ela. Então ela falou assim, a gente não olha para algo como o inimigo tem força. Aí ela falou assim, Dri, observa, porque muitas vezes, para você sentir isso, para você sentir que ficou derrubada, para você ter alguma coisa, você abriu alguma brecha para isso acontecer. E às vezes a gente fica pensando que a brecha é tipo, eu fiz uma coisa errada, eu fiz um pecado. Não. Sabe qual a brecha que eu abri? No domingo, quando eu falei para vocês que eu ia fazer a live de oração, eu fiquei assim, nossa, será que eu vou ficar doente? Será que vai ter alguma coisa? Eu, na minha cabeça, fiquei assim. Então, no domingo, antes de começar a live, eu já abri uma brecha pro inimigo para na segunda-feira eu realmente fiquei... Eu falei, gente, será que eu tô com Covid? Será que eu tô com alguma coisa? Mas, tipo, eu faço jejum, não fico doente, não tem como. Então, eu ficava minha mente com a minha mente. E aí, eu fiquei, de fato, mal deitada na cama, achando que eu estava ficando doente ou qualquer coisa do tipo.
Então, ela trouxe esse entendimento e aí, presta atenção, terça-feira, fiquei ótimo, passei um dos melhores dias da minha vida. Quarta-feira, ótimos, melhores dias da minha vida. Hoje eu vou passar um dos melhores dias da minha vida. Porque eu entendi uma palavra, por isso que eu falo, não ignorem uma palavra. Não ignore o que o seu filho está falando, o que sua filha está falando. Não ignore o que seu marido está falando. O Espírito Santo, ele está falando com você o tempo inteiro, inteiro. Você precisa estar atenta. Você precisa estar atenta aos sinais. Você precisa estar atenta aos bons conselheiros. Você não vai sair ouvindo qualquer pessoa. Você não vai na internet, entendeu? Alguém que não tem uma família, alguém que não tá falando sobre família, dando direção na sua vida. Então, esses cuidados a gente tem que ter o tempo inteiro. Então, assim, não pense. E eu falo sobre isso com vocês. Eu falo, gente, não valorize o inimigo. Não valorize. Então, seu filho acordou na madrugada gritando, teve pesadelo, ora por ele. Declara alegria sobre você. Você é guardado pelo Senhor. E vai ignorando, vai ignorando. Sentiu a dor no corpo? Para quem sentiu, para quem falou que teve alguns dias desafiadores, alguém da sua confiança, ou seu marido, mais importante do que qualquer pessoa da sua confiança é seu marido. Você fala, amor, ora por mim. Ele vai falar, não, nunca fiz isso. Você fala, não, só fala assim, ó, repete comigo. Aí você pede para ele pôr a mão em você, repete comigo. Deus abençoa minha esposa, em nome de Jesus. Eu declaro que ela está curada, que ela não tem nada, o corpo dela. Vai fazendo, vai falando, vai ativando o céu na sua casa. Isso é trazer o céu para sua casa. Isso é você convidar Jesus o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu aprendi lá na Bethel, quando a gente foi, sobre as crianças, os desenhos que eles fazem, muitos desenhos são proféticos. Todas as crianças, tá? Não são as crianças de lá, não, todas as nossas crianças. Todas as crianças, elas têm o Espírito Santo dentro delas. E não tem, eles falam, né? Não existe Espírito Santo Júnior. Então o Espírito Santo está falando com elas o tempo todo. E a gente precisa estar atento e ouvir e tal. E eles creem em desenhos proféticos. Então quando uma criança desenha, você tem que pedir a sabedoria ao Espírito Santo para ele te direcionar. E lembra que eu falei para vocês que Deus tem dado uma direção muito específica pra gente. E é desafiador, muito desafiador. Ele nunca vai te dar uma coisa que você vai falar assim, ai, uau, é isso que eu quero. Não, ele vai te dar uma direção que, nossa, mas tem certeza? Você pergunta pro dono de tudo, o seu pai que te criou, você pergunta, mas você não tem certeza? Tinha que ser o contrário, né, pra gente. Não, pra ele a gente pergunta, ai, mas tudo bem, eu entendo, mas é que assim, ai, mas, deixa eu te falar. A gente faz assim pra Deus. Deixa eu te falar. Mas e se você fizer assim, a gente quer ensinar Deus a ser Deus. O tempo todo. O tempo todo. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque ele vai estar te dando a direção. Ele vai te dando o caminho. Você não quer. Você não quer. As coisas que Deus vai nos pedir, na sua maioria das vezes a gente não quer. Eu diria que 100% das vezes a gente não quer. O pastor da nossa igreja, o Leandro, várias vezes ele fala, eu não queria estar aqui. O chamado que Deus tem para mim não era algo que eu queria, algo que eu almejava. Eu não diria se na minha vida agora trazendo para mim, se não é algo que eu não queria. Eu digo de falar de Jesus. Eu amo. Não imaginava, ser bem sincero, não imaginava. Mas não diria que não é algo que eu não queria, não. Eu tenho muita alegria de falar de Jesus para vocês. Só que tem uma curiosidade, rapidinho. Eu não sei evangelizar uma pessoa aleatória na rua. Não sei. Você acredita? Tem gente que tem esse dom. Tipo, sei lá, você tá sentado do meu lado no avião e eu vou começar a falar de Jesus para você. Eu não sei fazer isso. Talvez Deus me dê essa graça ainda. Tem gente que sabe. Mas aí vamos voltar, que tem esse dom de Deus. A gente vai falar do quadro dos sonhos. Eu não posso ir embora da live hoje sem falar sobre o quadro dos sonhos, tá? Mas espera aí que agora eu perdi. Eu nunca perco o fio da meada, mas agora eu perdi, que eu ia falar uma coisa muito importante. Ah, tá. Lembrei. Eu ia abrir os comentários, não vai precisar. Lembrei. Ele vai te pedir coisas que você não quer fazer. Só que essa coisa que você não quer fazer e que você sabe que é ele que tá te pedindo, vai vir tomada de paz. Você não vai ter perturbação. Então, ele está nos dando uma direção que eu falei assim, Deus, por favor, só fala isso com o Rodrigo também. Outra coisa, Deus não é um Deus de confusão. Então, ele nunca vai dar uma direção para você sem dar para o seu marido também.
sem dar... Adri, mas meu marido ainda não se converteu, meu marido não ouve a Deus. Mas ele vai trazer paz na casa. Ele vai trazer... Deus é Deus. Deus é poderoso. Então ele vai trazer paz no ambiente todo. O casal precisa estar em comum acordo. Eu falei, Senhor, fala com o Rodrigo também. E Deus tem falado com ele. Deus tem falado. Essa não sei como que eu vou falar, mas isso que Deus está nos pedindo não é agora. Lembra que eu falei de discernir o tempo, a estação, o modo, a forma? Tá acontecendo. Tá breve para acontecer, mas não é. E aí eu falei, filha, faz um desenho para mamãe, por favor. Mamãe, ela adora desenhar. Aí ela falou assim, mamãe, eu tenho um de Natal que eu fiz, eu vou te dar. Ela vende, se ela te encontrar na rua, ela vai te vender o desenho dela por $1. A menina sabe fazer dinheiro igual a mãe. Aí eu falei assim, não, filha, sabe o que mamãe quer? Muito, um desenho, que você faça um desenho pra mamãe, que você desenhe. Aí eu tô dormindo 8 horas da noite, esses dias de live, acordando 4h30, eu tô apagando. Aí eu fui dormir e ela ficou fazendo desenho. Ficou Rodrigo, Linda, Rodrigo e Larissa. Por ali ela ficou fazendo desenho. Aí Rodrigo me acordou, porque eu dormi na sala. Ele me acordou umas 9 da noite pra subir. Aí ela me entregou o desenho. Mamãe, aqui o desenho. Eu olhei, filha, que coisa mais linda. O desenho era lindo. Ela desenha muito bem. É desenho de criança, né? Mas é lindo. Aí eu olhei e falei, filha, que coisa mais linda. Eu acordei, assim, eu despertei. Ali tinha o desenho, eu vou colocar num quadro, que era a confirmação daquilo que Deus está falando conosco. E Deus sabe quando que Deus falou comigo sobre isso, sobre essa direção? No domingo agora. Eu cheguei da igreja, eu estava num culto, o culto falava sobre gratidão, a palavra falava sobre você ser grato, sobre o dia, sobre a vida, sobre o simples, sobre o óbvio. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. E aí eu cheguei em casa, o Rodrigo falou, minha vida, por que você tá quieta, que você tá séria, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, Jesus está falando algo. Aí eu começo, olha só, eu não esperava, não programei, não pensei, não era algo que imaginava na minha vida. Aí eu comecei a perguntar, enquanto Jesus falava comigo, e aqui eu tô te dando instrução de como eu ouço a Deus, para você ouvir a Deus. Aí eu comecei assim, Jesus não falava em voz audível, ele falava aqui dentro. Ele falava, é isso? Eu falava, nossa, por isso que eu tô fazendo isso. Meu Deus. Tá, mas tem certeza? Eu comecei. E tudo isso no meu espírito. Eu não ficava voz falando igual eu tô falando pra vocês. Deus tem certeza? Não, eu ficava assim no meu pensamento. Aí eu ficava, mas e se? No meu pensamento, pra Deus, pro meu Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. Mas e se? Não. Não, mas e se eu fizer tal? Não. Tá bom, já entendi. Aí eu vou orar. Deus, se isso que o Senhor está instruindo na nossa vida for devaneios da minha mente, se isso que o Senhor está falando for algo meu, não é o Senhor, se eu estou enganada, eu te peço, olha o que eu faço, eu falo assim, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça tudo dar errado, que o Senhor feche todas as portas, que o Senhor faça o impossível para não acontecer. Eu falo assim, mas Deus, aí isso eu já estou falando em voz alta com Ele. Deus, mas se for da sua vontade, que o Senhor saia derrubando todas as portas e que fique tão claro, que não vai haver um espaço para vírgula. E aí eu falei, e por favor, Pai, que o Senhor dê paz para Rodrigo, para Linda, para mim, para o meu marido, que seja rodeado de alegria. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são cheias de alegria. São cheias de alegria. O mundo não entende, as pessoas não entendem, a sua família não entende, a sua família de fora, não a sua família, seus maridos, seus filhos, eles entendem, mas quem tá de fora não entende, seus amigos não entendem, mas você tá tomada de alegria e com a convicção do Espírito Santo. E você vai caminhando,
e Jesus vai derrubando tudo. E tudo vai vindo com facilidade. O Senhor vai fazendo ser leve. Aí ontem à noite, antes de tomar banho, eu falei assim pra Rodrigo, falei, amor, olha só, eu tô vivendo um momento de convicção, eu tenho 99,9% de certeza do que Deus tá falando. Mas ao mesmo tempo, eu estou sondando em Deus para ver se em algum milésimo de segundo eu posso estar errada. Ou Deus está dando uma direção, um entendimento, um novo passo que... Calma. Aí eu fui tomar banho ontem e falei assim, amor, como é que você tá? O que Deus tem falado para você? Ele falou, minha vida, eu tô em paz. Tô com paz. Eu falei, não, mas Deus falou alguma coisa? Ele falou, não. E aí ele falou assim, minha vida, às vezes Deus vai falar com você de uma forma e comigo vai ser de outra. Eu falei, não, mas eu não tô querendo dizer, e isso foi o tema de ontem que a gente não terminou. Eu falei, não tô querendo dizer que Deus tem que falar como falou comigo, com você, mas eu preciso entender assim, você tá sentindo de Deus? Você tá? Ele falou, sim, mas ele falou assim, você só não pode ficar preocupada. Aí eu falei, não tô preocupada, e realmente eu não tô preocupada, só que eu só não quero errar. Aí eu fui, tomei meu banho e falei e depois fui orar ali no banho mesmo. Eu falei, Senhor, de novo eu te peço, traz a confirmação do Senhor para que não reste dúvida. Ou seja, eu tô numa convicção de que Deus nos deu algo, mas eu ainda preciso esperar em Deus. Então olha que louco, a gente começa a ouvir a Deus, mas ao invés da gente descansar em Deus, a gente começa a viver uma ansiedade que não é de Deus. Então se você tá ansiosa, e eu tô falando pra mim, não faz nada. Espera. Continua orando, continua orando. Lembra que eu te falei que ele tem prazer em se revelar pra você? Tem prazer de se revelar pra mim. Ele não quer se esconder da gente. Ah, não, vou deixar a Adriana agora no banquinho porque eu não vou responder ela. Porque ontem ela pecou, ontem ela falou um palavrão. Não, isso é bobeira que a gente aprendeu quando criança na escola. Na escola e na época de família. Deus não é assim. Deus tem prazer de te falar, de te dar a direção do novo passo, de se revelar pra você. Só que ele quer o quê? Que a gente tenha relacionamento, porque ele nos criou para um relacionamento. Quando ele fez Adão e Eva, o que ele fazia todo dia no final de tarde? Ia encontrar com Adão e Eva no final de tarde no jardim. Para quê? Para ter um relacionamento. Ele podia ter criado Adão e Eva, ó, beleza, toca o barco agora, tô aqui em cima, vocês ficam aí. Não, ele vinha todo dia para ter um relacionamento, uma relação, conversar com Adão e Eva. Então nós somos criados para ter um relacionamento com Deus. Enquanto a gente não tiver um relacionamento com Deus, a gente vai ficar rodando pelo mundo. Igual uns doidos. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Uma hora tá alegre, outra hora tá triste. Uma hora tá isso e aquilo. Por quê? Porque não tem base de relacionamento com o Pai. Então, se eu não tenho a base de relacionamento com o meu Criador, com aquele que tem a minha história escrita, os meus próximos passos, os meus dias, eu começo a ficar perdido. Porque uma hora eu ouço a Deus, aí depois eu faço assim, igual a Adriana. Deus, mas eu sei, mas deixa eu te dar uma sugestão. E se a gente fizer assim, assim? Não. Os planos dele são melhores, os planos dele são maiores. Ele sabe o que é bom pra mim e pra você. E a gente quer ensinar a Deus a ser Deus. E é isso que não dá certo, porque aí começa a viver uma guerra da nossa alma com o nosso espírito. Porque o espírito está falando e a nossa alma está querendo dizer como que o espírito tem que falar, como que o espírito tem que fazer. E é nessa hora que a gente silencia a nossa alma e a gente fala assim, Deus, eu entrego, que eu não tenho aqui, eu entrego o controle que estava nas minhas mãos, o controle, tipo uma televisão que fica aqui, ó, eu entrego nas tuas mãos, faz do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. É seu o controle. E aí a gente entrega e descansa. Então, lembra que eu falei, não faço ideia por que o Senhor tem falado tanto nesses dias. Quer dizer, eu faço ideia porque eu recebi muitos testemunhos sobre mudanças que vocês estão querendo viver nesse final do ano.
não sei o que tem passado na mente de vocês, mas o Senhor tem falado muito sobre isso esses dias. Nunca foi tão forte nenhuma live sobre mudanças que vocês querem viver e vocês precisam sondar em Deus o tempo exato, a forma exata. Tem um livro que eu vou voltar a ler ele, eu já li uma vez, eu sou apaixonada nesse livro, eu cresci muito em Deus nesse livro, que eu vou postar ele pra vocês, porque eu não lembro o título. Peraí, não é discernir, a base dele, né, o subtítulo dele é Discernindo Tempos e Estações, mas o título dele eu não lembro. É incrível, incrível, eu sou apaixonada, ele é pequenininho, mas nossa, vai ser maravilhoso pra vocês, depois me lembra de postar nos stories. Agora vamos só falar rapidinho sobre o quadro dos sonhos, como é que vai funcionar. Amanhã cedo eu preciso que vocês tenham impresso, vai anotando aí, o seu sonho em relação à sua vida de 2016. Então como é que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui, você vai pegar um papel e você vai colocar aqui, por exemplo, o meu sonho de 2026 é ter sei lá, vou inventar aqui com vocês, tá? Ter um Kia Soul. Kia Soul foi o primeiro carro que eu tive. Ter um Kia Soul, por exemplo. Aí o outro sonho que eu tenho é cuidar da saúde. Cuidar mais da saúde e emagrecer X quilos. Emagrecer 30 quilos. Aí um outro sonho que eu tenho é ler a Bíblia toda. Aí um outro sonho que eu tenho é mudar de casa. Então você vai pegar casa. O que você vai fazer? Isso aqui é ilimitado. Você vai colocar o seu sonho, aquilo. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, não vou lembrar qual é a passagem, mas Deus uma vez me deu essa palavra, Abacuque, que diz assim, coloque na tábua a visão. Coloque na tábua, então, naquela época, madeira e tal. Tem gente que diz que esse versículo está falando sobre outra coisa, mas o meu entendimento é esse, de várias pessoas o entendimento é esse, e o importante é a sua fé. Então, eu falo assim, coloque na tábua a visão, aquilo que você visualiza, aquilo que você deseja, para até aquele que passa correndo conseguirá ver. Então, pega uma cartolina branca. Se você não tem uma cartolina branca, você vai pegar seu armário, você vai pegar seu espelho do banheiro. Não coloque dificuldade. Não tem 9 horas. A internet agora, nesse momento, principalmente aqui nos Estados Unidos, fala vision board. Eles criam, fazem uns negócios estratosféricos. Não, faz o simples, faz o que você tem. Só não deixa de fazer. E você vai ver que tudo vai te dificultar para fazer, mas faz. A gente faz isso desde 2012, a vida toda. E com a glória de Deus, o Senhor realiza tudo se cumpre. Então, você vai pegar, vai escrever. Primeira coisa que você vai fazer é escrever. Depois dessa live aqui, depois que a gente orar, você vai lá e escreve. Ai, que agonia que essa live acaba com 1 hora. Eu fico agora olhando a hora, coisa que eu não tinha pressa de nada. Você vai pegar, vai escrever, definir tudo. Você e seu marido, tá? Aí vocês vão definir. Então, por exemplo, o nosso desse ano, a gente colocou um hotel que a gente queria ir. A gente foi. Eu coloquei uma bolsa. Engraçado, tava falando sobre isso com o Rodrigo hoje. Como que Deus vai transformando os nossos amores, os nossos altares. Eu tinha vontade de ter uma bolsa da Hermès, uma pretinha que eu tenho ali. Nossa, e é muito cara. Tipo, além de ser muito cara, é muito difícil de conseguir. Mas eu tinha vontade de ter. Mas não era tipo, uau, meu sonho. Tinha vontade de ter. Depois que eu tive, perdi completamente a graça. Uso de vez em quando, eu não gosto muito de usar bolsa, mas uso de vez em quando. Mas o Rodrigo falou, minha vida, você vai querer mais alguma bolsa, assim? Um dia a gente conversando, eu falei, não. É tipo aquilo, nossa, eu queria tanto, quando eu tive, acabou, era isso, entendeu? Mas isso é bom pra você entender, você passar por isso. Aí eu tinha colocado uma bolsa uma época, tinha colocado aquele anel meu de pedras que eu tenho, que às vezes eu uso, que ele é todo de pedras. Tinha colocado isso, tinha colocado a nossa família juntos, tinha colocado a Bíblia. O que mais que a gente tinha colocado? Aí Rodrigo e Linda tinham feito... Rodrigo e Linda tinha colocado Nova York, Rodrigo tinha colocado a Cybertruck. Uma coisa assim. Então, assim, a gente faz o quadrinho dos sonhos deles, faz de Rodrigo, de Linda, e faz o nosso da família. Só teve uma coisa que ainda não realizou dali, mas porque a gente entendeu que não ia dar tempo nesse ano. A gente viajou muito esse ano. Então,
tudo ali foi completando. E a gente já teve o sonho de colocava lá, era um apartamento quando a gente morava no Rio e realizou. Então não é milagre, a gente trabalhou para isso. A gente tinha dívida do apartamento quando a gente morava no Rio, a gente pagou metade à vista e a gente financiou 255 mil na época. A gente não tinha dinheiro para poder pagar, para quitar. Só que eu ficava agoniada. Como é que a gente vai ficar com uma dívida de sei lá quantos anos? Era da Caixa Econômica, né? São muitos anos. Foi de 255 mil. Na minha cabeça, tipo, meu Deus, não tem como. Aí a gente colocou de quitar, a gente trabalhou. Em um ano, a gente pagou. Foi menos de um ano. A gente pagou tudo. Então, assim, você vai ter a visão clara daquilo que você quer viver. E você vai colocar ali no seu quadro dos sonhos. Tem pessoas que gostam de colocar uma meta. Então, por exemplo, se é ter um Kia Soul, você tem que botar detalhes, né? Você vai imprimir a foto exatamente como é. Então, o Kia Soul branco, do ano de 2023. Aí tem gente que fala para você colocar até tal data, para tipo, você dar uma ordem à sua mente para até tal data você trabalhar, você pedir a Deus para isso acontecer e você fazer acontecer. Eu vou ser muito sincera, todos os quadros de sonhos que a gente fazia, a gente não colocava essa data. Hoje em dia a gente coloca um prazinho ali, mas quando a gente escreve metinhas. Mas para esses aí que a gente fez, que a gente imprimiu a foto de Nova York, que a gente imprimiu o hotel lá, que a gente não colocamos, entendeu? Ficou solto durante o ano. Então, vai de você, o que você sentir, tá? Não leva isso pro misticismo. Cuidado para você não mistificar uma coisa que é tão simples, que é um quadro de visualização. Eu crer, me sentir e ver como vivendo aquilo. E a Bíblia, ela tem muitas passagens que nos confirmam isso. De você acreditar. Assim como você pensa na sua alma, assim é. Isso é um Provérbios. Assim como você imagina na sua alma, na sua mente, assim é. Ou seja, o que você pensa, acontece. Em Tiago diz, tudo aquilo que você falar, você vai viver. O problema do ser humano é que ele conseguiu domar animais, conseguiu domar tudo, mas não conseguiu frear a sua língua, não conseguiu domar a sua língua. Porque da mesma boca que saem palavras de bênção, saem palavras de morte. Então cuidado com aquilo que você fala, porque tudo aquilo que você falar, você vai viver. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é bíblico. A gente lê em livros de desenvolvimento pessoal, no meu livro também, na minha ignorância de não conhecer Jesus, falava o quê? Seus pensamentos, suas declarações. Mas é tudo a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Então, o quadro de visualização, para você que talvez entra num lugar muito de religiosidade e fala assim, deixa eu só tirar um pouco do batom aqui. Parece que tá vermelho, né? Mas não tá vermelho. Que fica assim, não preciso fazer isso. Eu tô fazendo e você tá fazendo apenas o que a Bíblia direciona. Se eu quiser pegar 15 versículos aqui para pautar e embasar isso que eu tô falando sobre o quadro de visualização, eu vou achar. Só que eu não preciso. Se você não quiser fazer, não faz. Mas o meu conselho faz. Aí o que você vai fazer? Você vai trazer amanhã pra live já recortada essas imagens. Então recorta bonitinho. E aí se você tiver uma cartolina branca ou preta, de qualquer cor, você vai colar essas figuras. Só que a gente vai orar amanhã antes. É só um ato profético, tá? O Senhor já sabe seus sonhos, o Senhor já antes de chegar na sua mente, já chegou na mente do Senhor. Então, assim, é só pra gente ter um ato profético mesmo sobre esses sonhos que vocês têm. E aí anota, do mais simples a comprar a roupa de academia para eu ter mais vontade de treinar, de ler a Bíblia, preparar o café da manhã dos meus filhos. Você vai pegar figuras relacionadas a isso. Onde que eu gosto de pegar as figuras? No Pinterest. Deixa eu escrever aqui pra vocês. É o lugar que eu gosto de pegar as imagens. Não gosto de pegar no Google, não. Pinterest. É assim que escreve? Pinterest. Eu acho que é assim que escreve. É um aplicativo, ele é gratuito, você vai fazer um cadastro. Aí você vai colocar, escrever lá. Tá certo assim, né? Poderia ser somente escrito? Pode. Inclusive eu tenho aqui, ó. Só que não é a mesma força, sabe? Abacuque 2:2. Ó, eu tenho aqui, ó, uma carta madrugada de oração de 31 de dezembro. Nossa, vai fazer 3 anos. De 2022. Ó, aqui é uma carta. E aí... Aqui eu escrevi assim, ó, vou ler algumas coisas, tá?
Então, a Dávila Souza coloca na tela do celular, porque sempre vê. Tem gente que não quer que alguém em casa veja. Eu gosto de ter pra eu visualizar ali o tempo todo. Eu não fico olhando minha foto assim do celular, mas pode fazer, tá? Não atrapalhe aquilo que é pra ser simples. Então faz do jeito que você achar, tá? Aí eu coloquei assim, ó. Deus, eu vou ler poucas coisas, tá? Não vou ler tudo, não. Deus, Jesus, Espírito Santo, eu te entrego o meu 2023 nas suas mãos, para que o Senhor me guarde a minha família de todo acidente, de todo perigo, de toda maldade. Ó, que eu coloquei aqui, uma coisinha eu posso ler, eu vou ter assim, que eu tenha um Rolex. Eu queria na época ter um Rolex, e o Rodrigo me deu um Rolex, tava no quadro dos sonhos também. E também é a mesma coisa, não tem vontade de comprar outro, tá ali, não significa, Bege, que depois nunca vou comprar, não, mas não mais, entendeu? Não é que nunca mais vou comprar uma bolsa, não, mas eu achei que eu ia querer ter uma de cada cor, não, tá, beleza, é isso. Então é bom ser realizações, porque às vezes você acha que aquilo ali é o fim, e você fala, beleza, foi top, tá top, e é isso. Tá aqui, que a gente vá para Maldivas com as crianças. A gente foi ano passado para Maldivas com as crianças. Que meu casamento seja ainda mais feliz, que o Senhor derrame novos dons sobre mim. Aqui tem algo muito específico, 2022, eu escrevi dar um carro X para uma pessoa específica. Um casal, né? Esse ano a gente deu exatamente o carro que está escrito aqui para esse casal. Mas a gente só deu porque foi direção de Deus, não foi porque estava na carta, não. Mas tá aqui, 2022. Por que eu escrevi isso em 2022? Eu não faço ideia. Mas o Espírito Santo, por isso que não vai fazer o seu quadro dos sonhos aleatório. Pede o Espírito Santo, Pai, que o Senhor me direcione, que o Senhor coloque os teus sonhos em mim, que eu venha sonhar os teus sonhos, que eu esteja alinhada com os teus sonhos para minha vida, para minha família, para minha casa, para que o que eu vier escrever aqui esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida, tá bom? Aí deixa eu ver, um ano com muita paz, meu casamento ainda mais forte. Uau! Que as crianças estejam estudando na escola que eles estudam hoje. Meu Deus! Isso aqui eu não tinha revisto. Que eu permaneça fazendo as lives para Jesus. Ler a Bíblia todos os dias. Fazer Rodrigo ler a Bíblia todos os dias e Linda ouvir histórias que eu contar, porque Linda ainda não lia. Olha que demais! Que demais. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Como que é simples. Não vou conseguir mostrar. Mas espera aí. Eu vou só tentar tampar os nomes aqui. Oh, meu Deus. Não vai dar, minha besta, mas é aqui, ó. Assim. É simples. Isso aqui foi minha carta. Isso aqui é uma outra coisa que eu faço, que eu não me programei de contar, mas isso aqui é uma coisa que eu faço todos os anos. Uma carta com coisas sobre o meu próximo ano. Entendeu? Então você pode fazer uma carta. Geralmente eu faço essa carta entre o dia 30 e o dia 31. Que eu tô mais nostálgica, que eu tô mais... Deixa eu tirar os comentários pra vocês. Que eu tô mais sensível, que eu tô mais... sentindo a direção de Deus. Então a carta é uma coisa que eu faço diferente do quadro dos sonhos, entendeu? Então amanhã vocês trazem as figuras, se vocês decidirem por não fazer a figura, não fazer impresso, se quiser fazer no celular também, enfim. Só esteja com isso pronto até amanhã, tá? Não deixa de estar com isso pronto até amanhã pra gente poder finalizar. E peraí, porque agora eu quero ler algo com vocês, pra gente poder orar.
Tá. Vamos lá. Eu adoro essa passagem. Deus fala muito comigo. São algumas, né? Aqui. Essa palavra eu já li em algumas lives com vocês, mas eu não sei quem que tá aqui que já estava. Que foi num momento, olha que tá escrito aqui, palavras no final do Midas. Colocava aqui. Eu escrevi em caps look assim, estou sem rumo. Imagina, tinha o trabalho, eu só sabia fazer aquilo, né, do que eu amava fazer na internet, e Deus me pediu o Midas, tá bom, te entrego, eu tô sem rumo, tô sem saber o que fazer, é pra eu voltar pra minha casa, tá, mas tudo bem, vou trabalhar, né, vou fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu tava orando, chorando. Eu chorava tanto, que tinha gente que às vezes escrevia, nossa, você tá em depressão, você tá não sei o quê. Não, eu tava renunciando, eu tava vivendo a presença de Deus. Caminhar com Jesus é sempre estar em renúncia, tá? Se você não estiver renunciando algo, tem algo errado. Eu estou renunciando coisas nesse momento. Ou você acha, minha best, que eu não poderia estar lotada de evento, fazendo tudo que vocês possam imaginar, trabalhando, viajando, trabalhando, fazendo dinheiro. Vocês acham que eu não poderia estar fazendo isso? Eu estou renunciando tudo isso, por quê? Pela minha família, por Jesus, pela direção que Deus me deu. Tem pessoas, tem mulheres que não querem renunciar a isso. Tem mulheres... Então, uma vez uma pessoa falou assim, Adriana, eu sei que vocês ganham dinheiro, vocês fazem dinheiro, mas você tem consciência que vocês poderiam estar fazendo muito mais? Eu falei, muito mais. Muito. Isso é fato. Ele falou, não, porque dá pra ver que vocês estão renunciando muitas coisas por Jesus e pela família de vocês. Eu falei, mas não tenha dúvida. E renunciaria 10 vezes mais por eles. Por tudo que o Senhor tem falado. Nessa época, Deus tinha pedido para devolver o Midas e para voltar para casa. Eu não tinha mais nenhuma direção. E eu conversei sobre isso com o Rodrigo ontem no carro. Eu falei assim, ele não vai falar o próximo passo. Deus vai te dar uma direção, mas ele não vai falar o que vai acontecer. É como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai revelando aos poucos. E você vai dando passos, Porque às vezes a gente acha que ele vai dizer, ó, volta pra sua casa, porque lá eu vou fazer isso, e depois eu vou... Não vai, ele não vai falar. Você pode chorar, espernear, ele não vai. Se ele tivesse contado pra você que você ia passar por tudo que você passou na sua vida, você iria ter suportado? Você iria falar, não, pelo amor de Deus, não quero. Não. Só que hoje, quando você olha, você não aguentou passar por tudo? Não foi perfeito do jeito que foi? Mesmo com os desafios, com os choros, com os medos? É isso que ele faz na nossa vida, ele não revela tudo. E aí eu lembro que eu tava orando, chorando assim, e eu falei, Deus, me dá uma palavra. O que tá acontecendo? Por favor. E aí eu abri a Bíblia assim. Eu fiz assim, abri assim. Ai. E aí veio aqui. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém. E eu me colocava como Jerusalém. Então era como se Jesus estivesse falando comigo. E agora é com você. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém. E todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia. E a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você. E a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a sua noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as muralhas, ó Jerusalém, eu pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, não deem a ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém.
Aqui Jesus estava falando, você nunca mais vai ser chamada de abandonada, porque o Senhor se delicia em você, o Senhor tem prazer em você. E Ele está falando isso para você agora. Eu não estou lendo isso aqui para mim, eu já sei. O Senhor já me disse, Ele está agora falando com você. E você precisa receber isso daqui, que o Senhor está falando. Por que esse versículo específico que o Senhor está falando com você? Então, Ele vai fazer com que coloque guardas que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. E vocês que farão com que o Senhor se lembre. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Isso daqui foi o norte na época para minha vida, que não era para eu poder me associar a pessoa nenhuma. Que o que Deus aqui foi essa base do que eu vou ler para você, que o Senhor falou para mim assim: eu vou fazer algo na sua vida, que você não vai ter nenhum sócio. Eu não autorizo nenhum sócio. Ninguém. É você e seu marido. O que eu estou fazendo é para vocês. Ninguém vai ter um percentual daquilo que vocês escolheram, daquilo que vocês plantaram com tanto suor, com tanta lágrima. Isso daqui, essa palavra, esse versículo que eu vou ler agora para você, foi o versículo que norteou para eu não tomar decisão errada em 2022, em 2023, em 2024, em 2025. A gente, nesses 4 anos, mais em 24 e 25, a gente teve situações que a gente poderia ter entrado em sociedade, que hoje, final de dezembro de 2025, que se a gente tivesse entrado, a gente tinha se lascado. Mas se lascado numa escala estratosférica, que Deus com certeza iria resolver, iria ajudar, mas, essa palavra, quando eu li naquele dia, em 2022, eu tinha certeza que já era uma direção para a gente caminhar em cima dessa direção, que era assim: o Senhor te jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros. Presta atenção, os estrangeiros são os de fora. Pessoas que não choram as suas lágrimas, que não sentem as suas dores, que não sabem o que você está renunciando nesse momento, a dificuldade que você está passando nesse momento, as suas lutas, o seu plantar em lágrimas em Deus. Ele fala assim: nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Aqui Deus estava falando: o que eu vou fazer com vocês, o que eu vou entregar para vocês. Ele não disse o quando. Levou 2 anos para ele poder entregar. E 2 anos, para quem está numa renúncia, parece 15, 20 anos. Não parecem 48 meses. 2 anos parece uma eternidade. Mas eu tinha certeza, porque ele tinha dito que ele ia fazer algo pra gente na nossa vida que ninguém poderia dizer que foi pela própria mão. Que todos iriam ver que foi a própria glória dele. E foi a academia do jejum. E ele falava: não vai ter ninguém ganhando R$1 do que vocês produziram com tanto trabalho. Então, o que Deus direcionava? Não vai ter sócio. E, gente, vocês não estão entendendo quantas pessoas tentaram ser sócios da Academia do Jejum. A Academia do Jejum é 100% nossa. Não tem uma pessoa de sociedade de absolutamente nada. Só que pelos nossos olhos humanos, se fosse para ter, tudo bem, tá tudo certo, vamos aí. Mas por conta dessa palavra, e cada vez que a gente caminha, cada vez que a gente age no trabalho, cada vez que a gente vai desenvolvendo coisas, a gente vai vendo, meu Deus, como que Deus é perfeito. Só que essa palavra, teoricamente, não fazia sentido em 2022, porque Deus estava me pedindo para voltar para casa, para ficar com os meus filhos. Então, quando a gente fala assim, leia a Bíblia, busque a Deus, eu sei, eu já passei por isso. Eu achava, com toda a verdade do mundo, e eu já falei isso pro Senhor, eu achava a Bíblia chata, eu não conseguia entender. Eu começava a ler, me dava sono. Eu falava, não é possível, gente, fica esses crentes todos falando, leia a Bíblia. Tá, vai ler e tentar traduzir a Bíblia para ver se você consegue.
Não conseguia. Ficava, não tem como. Não, eu consigo orar. Olha, Jesus, eu consigo falar, mas ler a Bíblia não vai, não tem como. Até que um dia eu falei assim, Senhor, por favor, me ajuda a entender as suas palavras. Porque eu simplesmente abri meu coração para ele. Eu fui sincera, eu falei, me ajuda. Porque quando eu vou ler, me dá sono. Quando eu vou ler, eu não entendo. Quando eu vou ler, eu acho chato. Quando eu vou ler, tá contando a história da galera, mas eu não tô conseguindo entender para mim. Então eu tinha quase que um pensamento egoísta. Eu não quero saber a forma de pensar de Deus. Eu não quero saber sobre os sentimentos, sobre as emoções de Deus. Não, eu quero saber o que a Bíblia tem para mim. Era isso. Eu ia com esse intuito. Até que eu orei e abri meu coração. Beth, sem brincadeira, eu li o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que eu sou apaixonada nesse livro. Eu queria comer. Eu não conseguia parar de ler. É mais incrível do que qualquer série de Netflix, do que qualquer coisa. E eu comecei a ser despertada, e eu comecei a me apaixonar, e eu comecei a entender o coração de Deus. Eu comecei a entender a forma como Ele pensa, a forma como Ele age. E eu fui lendo. Como eu falei pra vocês, não li a Bíblia toda ainda, preciso de mais disciplina. Isso é por mim, pela minha disciplina. Mas eu sou apaixonada. E aí quando a gente fala assim, porque aqui tem a revelação de Deus pra sua vida, você não precisa buscar num padre, num pastor, na Adriana, no fulano, porque aqui tem a revelação, é justamente porque a palavra dele é viva. Eu tava me sentindo abandonada, eu tava me sentindo usada, eu tava me sentindo enganada, eu tava me sentindo tudo no momento do término do Midas. Tudo isso aqui que ele falou comigo. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de Deus. Eu ficava, cara, olha isso, o que vai acontecer com a minha vida? Ele falava, você vai ser uma coroa de glória na minha mão. Você será chamada de minha delícia. Você se casará. Você sobre as muralhas de Jerusalém eu coloquei guardas 24 horas por dia. A partir daqui eu passei a não ter medo de mais nada, porque o Senhor me guarda. E te digo mais, minha Beth, depois desse tempo que Deus me chamou para minha casa, Ele começou a ajustar a coisa. Eu vou ter que finalizar a live e entrar de novo, tá? Com vocês. Ele começou a fazer coisas que eu nem imaginava. Tinham coisas que estavam acontecendo na nossa empresa que eu não imaginava. Pessoas não, uma pessoa específica. E Deus revelou. Você sabe como que Deus revelou? Mensagem. Uma pessoa que eu não conheço mandou uma mensagem para quem eu conheço, para contar o que a pessoa que eu conheço estava fazendo dentro da nossa empresa. E eu fiquei em choque. Eu tava fazendo live de oração pra vocês. E eu nunca contei sobre isso. No dia que eu tava fazendo essa live, eu tava na casa dos meus sogros. Era uma live de manhã, de final de ano. Não. Era meio do ano. De meio de ano, junho, por aí. E eu falava assim, numa oração. Eu falava assim, não se preocupe. Eu sei porque ficou gravado essa oração, tá no YouTube. Eu fui rever. Porque Deus tava falando pra mim. E eu tava falando pra vocês. Que era assim, não se preocupe. Porque nada vai ficar oculto no reino de Deus. Ele vai trazer revelação de tudo aquilo que é mal. Por quê? Porque você pode não estar em todos os lugares, mas Deus está. Deus vê o que você não vê, Deus ouve o que você não ouve, e Ele sabe de todas as coisas e Ele vai revelar. E não haverá nada em oculto na sua vida. E todo engano, Ele vai trazer luz. Toda mentira, Ele vai trazer verdade. Eu falava. Isso era 8 da manhã. Quando foi 6 da tarde, tudo começou a aparecer. Eu fiquei assim. Eu lembro que eu chorava tanto de decepção que eu... Sabe quando você não consegue chorar? Eu fiquei... Eu lembro a cena, eu e o Rodrigo olhando um pro outro. A gente falava, não tem como. Não pode ser real. Não. E Deus fez tudo perfeito para ser tudo perfeito. Então assim, quando Ele entra na nossa vida, se Ele tá organizando a sua bagunça, deixa Ele organizar. Vai te doer, isso me doeu. Parecia que tava entrando uma faca
no meu coração. Foi uma das maiores decepções da nossa vida. Porque a decepção, ela vem de algo que você não espera. De alguém que você não espera. De alguém que você depositou a confiança. De alguém que você depositou seu tempo. De alguém que você depositou tudo. Mas Deus vem e tira. Ele limpa tudo. Deixa Ele limpar. Deixa Ele limpar. Deixa Ele revelar. Deixa Ele mostrar. Pede a Deus, mostra, Pai. Mostra qualquer área de engano que tem na minha vida. Qualquer pessoa que esteja enganando, tira da minha vida. Não deixa ficar. E quando Ele começar a tirar, não sofra. Não sofra. Porque a gente ora sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A gente ora isso. A gente pede a Deus, tira todas as pessoas que não são boas do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos coloque rodeado e nos dê amigos do Senhor. Que o Senhor nos dê um ambiente de paz. A gente pede isso. Aí quando uma amizade começa a afastar, quando uma amizade começa a não bater mais, a pessoa começa a afastar de você, ou você começa a afastar da pessoa, ou você começa a não sentir mais paz, aí você fica toda sentida. Será que eu fiz alguma coisa? Não, mas, nossa, fulano não tá nem respondendo minhas mensagens mais. Nossa, fulano tá me distratando. Nossa, fulano tá diferente. Caramba, você pediu para Deus te livrar de todo mal. Você pediu para Deus colocar amigos do Senhor na sua vida. Você pediu para Deus te rodear de boas pessoas. Você pediu para Deus abrir seus olhos e ver aquilo que você não estava vendo. Para você estar mais próxima dele. Aí quando ele começa a fazer, e não necessariamente porque a pessoa é ruim, não necessariamente porque a pessoa estava te enganando, não, porque ele está trocando suas amizades mesmo. Aí você fica se culpando, você fica achando que o problema é você. Quando você pediu por aquilo, quando você orou por aquilo, e Deus está trazendo novas pessoas, ou Deus está te separando um tempo para alinhar algumas coisas em você, para depois Ele te trazer novas amizades, e amizades que vão ser dele, amigos dele. Aí você começa a contestar e achar que o problema é você. Você entende que não tem congruência, que você precisa buscar mais em Deus a paz que excede todo entendimento? Porque nem tudo é culpa sua. Nem tudo é culpa sua. Tem muitas coisas que é culpa sua, que é culpa minha. Mas nem tudo é. Deus está te livrando de muitas coisas. Deus está te selecionando, está te separando, está te preparando, está te levando para um novo tempo, para um novo nível. Então não queira entender a mente das pessoas, queira entender a mente de Cristo. O que o Senhor quer para mim? Por que o Senhor está fazendo isso? Me ajuda a entender. Se eu puder entender. Se não, nem precisa me explicar. Só me leve na paz. Só me deixe ter paz. Deu aqui agora que vai fechar em 1 minuto. Eu vou fechar e vou entrar de novo, tá?